Antártida, o último continente inexplorado da Terra, um reino de gelo eterno e mistérios que ainda desafiam os cientistas do mundo inteiro. Em um canto remoto do planeta, onde a temperatura cai até -80 graus e o vento alcança velocidades de até 200 quilômetros por hora, há algo mais do que uma simples tundra gelada. Muitos pesquisadores relatam sons inexplicáveis que vêm das profundezas de gelo, rugidos de baixa frequência e melodias que não podem ser explicadas pela ciência simples. O que é isso? Ressoar de cavernas de gelo ou algo ainda mais misterioso? Debaixo de uma camada de gelo de vários quilômetros de espessura, existem lagos antigos, isolados do mundo exterior há milhões de anos. Podem esses corpos d'água, intocados, abrigar formas de vida das quais nem suspeitamos? Fenômenos atmosféricos estranhos, colunas de luz, miragens e fenômenos luminosos inexplicáveis são frequentemente observados no céu antártico, criando a impressão de que a própria realidade segue leis diferentes aqui. A Antártida guarda seus segredos sob um escudo de gelo impenetrável. Mas hoje levantaremos esse véu e olharemos para os cantos mais misteriosos do continente gelado. O fenômeno mais misterioso relacionado com a Antártida foi registrado não no próprio continente, mas nas águas que o cercam. Em 1997, hidrofones do National Oceanic and Atmospheric Administration dos Estados Unidos registraram um som de baixa frequência inexplicável, que posteriormente recebeu o nome de bloop. Esse sinal enigmático, que lembra um suspiro subaquático gigante, era tão poderoso que foi captado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. O que poderia emitir um som de tamanha força e alcance? A ciência oficial oferece várias explicações, desde o deslocamento de geleiras até a liberação de bolhas de metano do fundo do oceano. No entanto, muitos pesquisadores notam uma estranha semelhança do bloop com sons biológicos, apenas amplificados. Será que isso poderia ser o som de uma criatura marinha desconhecida, escondida nas profundezas do Oceano Austral? E isso não é o único som misterioso relacionado com as águas antárticas. Síbilo, lamento lento, trem. Todos esses fenômenos acústicos foram registrados por instrumentos científicos, mas seu origem ainda é objeto de acaloradas discussões na comunidade científica. É notável que muitos desses sons nunca mais se repetiram, como se sua fonte tivesse desaparecido ou se escondido. Pescadores polares contam sobre sons melódicos estranhos que às vezes ressoam sob o gelo em noites sem vento, algo entre a canção de uma baleia e um coro humano, mas nada que se assemelhe a qualquer fenômeno conhecido pela ciência. Essas anomalias acústicas se tornam ainda mais misteriosas se considerarmos que a Antártida é considerada o lugar mais silencioso do planeta, onde, em noites sem vento, é possível ouvir o próprio coração batendo ao ar livre. O contraste entre esse silêncio abrangente e os sons repentinos e inexplicáveis cria a sensação de que o próprio continente está tentando nos comunicar algo em sua antiga e incompreensível linguagem. Alguns geólogos sugerem que a causa desses sons pode ser uma rede complexa de rios e lagos subglaciais, que criam ressonadores naturais, amplificando até mesmo as mais leves vibrações. Outros indicam uma possível ligação com a atividade geomagnética, especialmente considerando a proximidade do Polo Magnético Sul. No entanto, há aqueles que veem nesses sons algo maior, ecos de antigas tecnologias, rastros de civilizações desconhecidas ou até mesmo manifestações de outras dimensões que de alguma forma se conectam com nosso mundo exatamente aqui, na extremidade da Terra. O que é particularmente intrigante no som do bloop é sua natureza direcionada. A análise mostrou que a fonte do som
não estava na superfície, mas subia das profundezas do oceano. Isso exclui muitas explicações naturais e nos faz refletir. O que poderia estar escondido sob a espessa camada de água ao redor do continente gelado? Oceanógrafos observam que conhecemos melhor o espaço do que as profundezas de nossos próprios oceanos, especialmente em regiões tão inacessíveis quanto as águas da Antártida. 95% dos oceanos do mundo ainda não foram explorados. E quem sabe quais criaturas ou fenômenos podem habitar essas profundezas misteriosas? Talvez as anomalias acústicas da Antártida sejam apenas os primeiros sinais de descobertas ainda mais surpreendentes que nos aguardam no futuro, quando as tecnologias nos permitirem olhar mais fundo na geleira sem fim do sexto continente e suas águas circundantes. Enquanto isso, esses sons misteriosos continuam a ressoar na quietude da noite polar, lembrando-nos de como pouco sabemos sobre nosso próprio planeta. Se olharmos para além dos enigmáticos abismos do oceano e nos voltarmos para o continente gelado, descobriremos fenômenos não menos misteriosos ocultos sob sua superfície. Em Nodo, pesquisadores russos na estação Vostok fizeram uma das descobertas mais surpreendentes na história das pesquisas antárticas, um vasto lago subterrâneo, posteriormente chamado de Lago Vostok. Imagine, sob uma camada de gelo de 4 quilômetros de espessura, há um lago de água líquida do tamanho do Lago Ontário, completamente isolado do mundo exterior por milhões de anos. O que é ainda mais impressionante é que não é o único. Pesquisas subsequentes com radar de varredura revelaram a existência de mais de 400 lagos subterrâneos de diferentes tamanhos, espalhados por todo o continente, como se sob o manto de gelo houvesse um mundo submerso inteiro. Esses corpos d'água são verdadeiras cápsulas do tempo, guardando os segredos da antiga Terra em suas águas escuras. Alguns cientistas acreditam que esses lagos poderiam ter permanecido isolados por entre 15 e 25 milhões de anos, um período que se assemelha à era que nos separa dos dinossauros. Quais formas de vida poderiam ter evoluído em tais condições extremas, na completa escuridão, sob uma pressão imensa, na água rica em oxigênio e minerais? Micro-organismos encontrados em amostras de água do Lago Vostok mostram adaptações e vias metabólicas únicas, não encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Mas e se lá existirem formas de vida mais complexas? Fontes geotérmicas no fundo desses lagos poderiam ter criado ecossistemas locais, semelhantes aos que existem ao redor das fontes hidrotermais profundas nos oceanos. O fato de muitos desses lagos subterrâneos estarem conectados por uma complexa rede de rios e canais subterrâneos, formando uma espécie de teia hidrológica sob o gelo antártico, é ainda mais intrigante. Isso significa que, teoricamente, organismos poderiam migrar entre diferentes corpos d'água, criando nichos evolutivos e comunidades únicas. Alguns pesquisadores até sugerem a existência de uma biosfera subterrânea completa, com suas próprias leis e ciclos de desenvolvimento. O que é particularmente enigmático são as anomalias magnéticas registradas sobre alguns desses lagos. Instrumentos detectam oscilações magnéticas estranhas, difíceis de explicar pelos processos geológicos conhecidos. Essas anomalias poderiam estar relacionadas com a composição mineral única dos sedimentos do fundo, ou, como sugerem alguns teóricos mais ousados, com a presença de objetos metálicos de origem desconhecida, um sistema de lagos na região das montanhas Gamburtsev, cordilheira montanhosa subterrânea de tamanho comparável aos Alpes europeus, mas completamente coberta pelo escudo de gelo, é de particular interesse. Essas montanhas representam um enigma geológico.
Elas não deveriam existir, segundo as teorias modernas sobre a formação dos continentes. A água nos lagos ao redor dessa cordilheira, segundo dados de radar de varredura, apresenta características de reflexão estranhas, como se contivesse uma alta concentração de metais ou outros compostos incomuns. Pesquisadores que trabalham com dados de observações por satélite notam mudanças periódicas na camada de gelo sobre alguns lagos subterrâneos, semelhantes a grandes ciclos respiratórios, como se algo sob o gelo estivesse se expandindo e contraindo periodicamente. A ciência oficial explica esses fenômenos como a transição de água entre lagos conectados e mudanças de pressão. Mas o mecanismo exato desses processos continua sendo objeto de discussão. Pesquisadores locais contam sobre estranhos miragens sobre as áreas dos grandes lagos subterrâneos, distorções do espaço semelhantes a cortinas d'água no ar, que aparecem em determinadas condições atmosféricas. Cientistas explicam isso como raros fenômenos ópticos relacionados com inversões de temperatura, mas alguns observadores afirmam que nesses miragens, às vezes podem ver imagens de paisagens que não existem na atual Antártida. Vales verdes, florestas, até mesmo construções arquitetônicas. Alucinações causadas por condições extremas? Projeções de expectativas subconscientes? Ou algo ainda mais estranho? Vislumbres de outros tempos ou até mesmo de outras realidades? A questão permanece aberta, assim como o mistério dos lagos subterrâneos, escondidos na escuridão gelada sob o gelo antártico, esperando que a humanidade encontre uma maneira de estudá-los sem perturbar seu antigo equilíbrio e destruir formas de vida potencialmente únicas que poderiam ter evoluído ali em isolamento por milhões de anos. Talvez seja exatamente nesses lagos perdidos, e não no profundo espaço, que encontraremos as primeiras provas de quão diversa pode ser a vida no universo e quais caminhos surpreendentes ela pode escolher em condições extremas. Se os enigmáticos lagos subglaciais da Antártida nos fazem refletir sobre a vida oculta nas profundezas do continente, então suas bordas nos apresentam fenômenos não menos misteriosos, visíveis a olho nu. Estamos falando do impressionante fenômeno dos icebergs tabulares, esses colossais monólitos de gelo com superfícies perfeitamente planas e formas geométricas corretas, que desafiam nossas ideias sobre formações naturais. Imagine ilhas de gelo do tamanho de um pequeno país, com picos absolutamente planos e paredes quase perfeitamente verticais, como se tivessem sido cortadas por uma gigantesca faca no gelo continental da Antártida. O iceberg A2, que se desprendeu do iceberg Larshina em 2018, é particularmente impressionante. Um bloco de gelo retangular de 6.000 km², com ângulos quase perfeitos. Como a natureza, conhecida por sua inclinação para formas caóticas e irregulares, poderia criar tais formações geométricas perfeitas? Glaciologistas explicam isso pelas características da formação dos icebergs continentais e pelas linhas de tensão que surgem durante sua destruição. Mas até mesmo os experientes polares admitem sentir uma sensação estranha ao olhar esses monólitos de gelo, como se tivessem sido criados por uma mão inteligente. O que é ainda mais intrigante, alguns icebergs tabulares mostram uma estrutura interna com elementos repetidos, lembrando construções artificiais. Em fotos tiradas do ar, é possível distinguir estranhas formações lineares dentro do gelo, linhas paralelas e círculos concêntricos, que são difíceis de explicar apenas por processos naturais de cristalização. Alguns pesquisadores associam esses padrões a camadas antigas de neve submetidas à pressão. Outros falam sobre a influência de correntes subglaciais e inclusões minerais. Mas há quem veja nesses padrões geométricos
algo mais, possíveis vestígios de civilizações antigas ou até mesmo visitas extraterrestres. Claro, a ciência oficial rejeita essas especulações, mas a geometria perfeita desses gigantes de gelo continua a alimentar a imaginação. Especialmente misteriosos são os casos em que, ao derreterem, alguns icebergs revelam estranhos padrões circulares e espiralados, como se tivessem sido gravados no gelo. Glaciologistas explicam isso pelo derretimento desigual devido à inclusão de diferentes minerais e substâncias orgânicas. Mas o mecanismo exato da formação desses padrões perfeitamente simétricos continua sendo objeto de debates científicos. Ainda mais enigmáticos são os raros casos de descoberta de icebergs chamados de negros, blocos de gelo contendo tanto material escuro que parecem quase pretos contra o fundo branco. De onde vem esse material? A maioria dos cientistas acredita que seja cinza vulcânica ou poeira cósmica capturada pelo gelo há milhares de anos. Mas algumas amostras mostram uma composição mineral incomum, não correspondente aos vulcões conhecidos da Antártida. Podem esses icebergs conter material de origem meteórica? Ou, como sugerem alguns teóricos mais audaciosos, vestígios de tecnologias antigas enterradas sob o gelo? Notável é o fato de que alguns dos icebergs mais geométricos corretos são encontrados em áreas de anomalias magnéticas, onde os compassos começam a dar indicações estranhas e o equipamento eletrônico às vezes para de funcionar. A ciência oficial associa isso às características do campo magnético da Terra nas regiões polares. Mas a coincidência geográfica desses fenômenos com os locais de aparecimento desses icebergs incomuns faz refletir: não há alguma conexão entre eles? Pesquisadores de diferentes países também notam o comportamento incomum de alguns icebergs tabulares, sua capacidade de se mover contra as correntes predominantes ou de permanecer imóveis em áreas com fortes correntes marinhas. Oceanógrafos explicam isso pela complexa interação da parte subaquática do iceberg com correntes profundas, mas os cálculos exatos dessas interações frequentemente não correspondem ao comportamento observado desses gigantes de gelo, como se alguma força desconhecida influenciasse seu movimento, violando as leis da hidrodinâmica. O que é ainda mais surpreendente, alguns icebergs tabulares mostram uma durabilidade incomum, não se desfazendo ao longo de décadas, mesmo em águas relativamente quentes. Essa resistência contraria os modelos conhecidos de derretimento do gelo e sugere que a estrutura interna desses massivos de gelo possui propriedades únicas. Pode isso estar relacionado com condições especiais de formação do gelo em certas áreas da Antártida? Ou com a presença de inclusões desconhecidas que alteram as propriedades físicas do gelo? As perguntas se multiplicam e as respostas continuam a escapar, como esses enigmáticos monumentos de gelo, flutuando nas águas frias da Antártida, levando consigo mistérios que possivelmente nunca serão completamente desvendados. Mas, possivelmente, o maior mistério do continente antártico não está na superfície, mas profundamente sob o manto de gelo, em camadas de rochas antigas que guardam provas de uma Terra completamente diferente. Em 2020, um grupo de pesquisadores que estudava núcleos de perfuração profunda na região da Terra da Rainha Maud encontrou algo que fez o mundo científico prender a respiração: restos fossilizados de uma floresta tropical com cerca de 90 milhões de anos. Imagine, onde hoje se estendem vastas planícies de gelo, outrora havia florestas exuberantes cheias de vida, com temperaturas que não caíam abaixo de 12 graus, nem mesmo nos meses de inverno. A análise da madeira e da poeira mostrou a presença de coníferas, samambaias e plantas típicas de pântanos tropicais. Como a Terra
agora mergulhada na permafrost, poderia ter sido um paraíso florido? Os geólogos explicam isso pelo drifto dos continentes e mudanças climáticas globais. Mas a escala da transformação é impressionante. As descobertas de fósseis de dinossauros e mamíferos primitivos nas rochas das montanhas transantárticas são ainda mais enigmáticas. Esses fósseis contam uma história fascinante de um continente cheio de vida, onde habitavam espécies de animais que não existem mais em nenhum outro lugar do planeta. Os restos do criolofossauro, um dinossauro carnívoro com uma crista incomum na cabeça, são especialmente intrigantes. As características anatômicas desse animal sugerem que a fauna antártica evoluiu em relativo isolamento, criando formas de vida únicas. Mas o que aconteceu com esse paraíso florido? Como o Jardim do Éden se transformou em uma desolação gelada? Os cientistas falam de um resfriamento gradual do clima e do movimento dos continentes, mas alguns pesquisadores apontam para sinais de mudanças catastróficas e rápidas. Em alguns fósseis de plantas, há sinais de morte súbita, como se a vida tivesse sido interrompida de repente por algum cataclismo de escala planetária. Isso poderia estar relacionado ao impacto de um meteoroide, à erupção de um supervulcão ou outro evento cósmico? A ciência oficial tende a uma versão de mudanças gradual, mas anomalias geológicas da época desafiam esse consenso. Os chamados camadas pretas, finas camadas de material enriquecido em irídio, encontrado em vários pontos do continente, são especialmente intrigantes. O irídio é um elemento raro na crosta terrestre, mas comum em meteoritos. Sua presença pode indicar uma origem cósmica para a catástrofe que mudou o rosto do continente. Mas por que essas camadas são encontradas apenas em certas regiões da Antártida? A descoberta de microesferas de quartzo derretido nas mesmas camadas complica ainda mais o mistério. Essas microesferas formam-se em temperaturas e pressões extremas, características de impactos de meteoritos. O que é ainda mais enigmático é a descoberta de partículas microscópicas com composição isotópica não terrestre em amostras de solo antigo, retiradas sob o gelo. Alguns pesquisadores interpretam isso como um sinal de um cataclismo cósmico, enquanto outros sugerem contaminação das amostras. Mas uma explicação precisa ainda não foi encontrada. O estudo de grãos de pólen antigos dos núcleos antárticos revelou outra enigmática: sinais de vários ciclos de aquecimento e resfriamento bruscos, ocorrendo a cada aproximadamente 12.000 anos. Essa ciclicidade não corresponde aos ciclos astronômicos de Milankovitch e sugere a existência de fatores desconhecidos que influenciavam o clima do planeta. Poderia ser o encontro periódico com um corpo celeste desconhecido, ou mudanças cíclicas no próprio sistema solar, não registradas pela astronomia moderna. Não menos intrigantes são as descobertas de fósseis de seres marinhos a mais de 4.000 metros de altitude nas montanhas da Antártida. Esses antigos habitantes do oceano foram, de alguma forma, elevados a uma altura colossal. Os geólogos explicam isso por processos tectônicos que elevaram o fundo do mar. Mas a velocidade e a escala desse levantamento estão além dos processos geológicos normais, como se uma força titânica tivesse erguido a crosta terrestre de repente, transformando o fundo do mar em montanhas. Talvez o aspecto mais enigmático da antiga Antártida seja a questão do tempo de sua última glaciação. Tradicionalmente, considera-se que a camada de gelo permanente se formou há cerca de 15 milhões de anos. Mas algumas descobertas colocam essa datação em dúvida. Amostras de pólen de plantas com flor, encontradas em camadas de gelo relativamente jovens, sugerem que certas regiões do continente poderiam ter ficado livres do gelo por muito mais tempo, possivelmente até o início da última era glacial. E se algumas partes da Antártida
permaneceram como oásis verdes, até mesmo quando os primeiros humanos já vagavam pela Terra? Poderia nossos antepassados terem presenciado os últimos dias da Antártida Verde? E se sim, quais provas desse contato poderiam estar enterradas sob quilômetros de gelo, esperando para serem descobertas? Mas isso é apenas uma pequena parte dos mistérios ocultos no cárcere de gelo do Sexto Continente. A leste da estação McMurdo, na região das secas, a natureza criou uma cena tão inusitada, tão contrária a tudo o que esperamos ver no reino do gelo eterno, que os primeiros exploradores se recusavam a acreditar no que viam. Imagine, em um cenário desolado, onde reinam apenas pedra e gelo, uma fenda no glaciar, Taylor expele um fluxo assustador de líquido de um vermelho vivo, tingindo o declive branco de sangue fresco. Cascata de sangue, como a batizaram os primeiros descobridores, parece uma cena de um pesadelo. Uma ferida sangrenta no corpo de um glaciar antigo, um lembrete sombrio de eventos terríveis do passado. A água, de um vermelho escuro e densa, desce lentamente pelo declive de gelo, criando padrões alaranjados no fundo branco, como se um artista macabro tivesse deixado sua assinatura na face do continente. Pesquisadores locais contam sobre uma sensação estranha de apreensão que toma conta de quem vê esse fenômeno pela primeira vez. Alguns falam de uma sensação inexplicável, como se estivessem olhando para algo vivo, pulsante, dotado de consciência própria. A ciência, claro, oferece uma explicação racional. A cor vermelha é criada por uma alta concentração de óxido de ferro, que é levada à superfície pela água salgada de um lago subterrâneo antigo, isolado do mundo exterior por milhões de anos. Essa água contém não apenas ferro, mas também um ecossistema de micro-organismos que se adaptaram à vida em condições extremas, sem luz, sob alta pressão, em um ambiente com pouco oxigênio. Mas mesmo essa explicação científica levanta mais perguntas do que respostas. Como se formou essa ecossistema isolada? Como os micro-organismos antigos se adaptaram à vida em condições que deveriam ser mortais para qualquer forma de vida conhecida? Alguns pesquisadores sugerem que essas bactérias podem representar uma das formas mais antigas de vida na Terra, preservadas nesse cápsula temporal, desde uma época em que nosso planeta era completamente diferente. Outros vão além, propondo que os micro-organismos da cascata de sangue possam ser a chave para entender quais formas de vida podem existir em outros planetas. Por exemplo, sob a superfície de gelo da Lua de Júpiter, Europa, ou de Encelado, Lua de Saturno. Mas há também aqueles que veem nesse fenômeno algo maior do que apenas uma anomalia geológica e biológica. Em algumas lendas antigas de povos indígenas da América do Sul e da Polinésia, há menções de uma terra sangrenta na extremidade do mundo, um lugar onde os espíritos dos mortos encontram um caminho para o mundo subterrâneo. Poderiam essas lendas ser ecos de observações reais da cascata de sangue por navegadores antigos que alcançaram as margens da Antártida muito antes da descoberta oficial do continente? E se assim for, quais outros vestígios desses contatos antigos podem estar escondidos sob o manto de gelo ou perdidos nas dobras da história? O que mais intriga é a composição química da água da cascata de sangue. Além do ferro, foram encontrados compostos cujas origens é difícil explicar por processos naturais. Alguns desses compostos possuem propriedades extraordinárias. Por exemplo, a capacidade de catalisar certas reações químicas em temperaturas extremamente baixas. Mas até mesmo as lágrimas sangrentas do glaciar Taylor empalidecem diante do mistério que se ergue sobre as vastas planícies de neve no coração do continente. Nas montanhas da cordilheira de Ellsworth, escondidas de olhares estranhos por tempestades seculares e frio abrasador,
estão elas, 4 imponentes picos pirâmides, cujas bordas perfeitamente retas e simetria impressionante fazem parar o coração de qualquer um que tenha a sorte de vê-las com os próprios olhos ou em imagens de satélite. Esses grandiosos colossos montanhosos, que se elevam a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, têm uma forma geométrica tão perfeita que parecem ter sido criados por mãos de gigantes desconhecidos da antiguidade, e não pelas forças cegas da natureza. Suas bordas, polidas por um mestre desconhecido, refletem a luz sob certos ângulos de raios solares, criando a ilusão de um brilho interno, como se esses colossos de pedra guardassem em seus entranhas uma fonte misteriosa de energia. A ciência oficial, claro, oferece uma explicação racional. Essas estruturas pirâmides são resultado de processos geológicos naturais, conhecidos como Nunatak, picos montanhosos que se elevam sobre uma camada de gelo, cujas formas características foram formadas pela erosão causada pelo movimento dos glaciares e por mudanças extremas de temperatura. Geólogos afirmam que formações semelhantes podem ser encontradas em outras cadeias montanhosas do planeta, desde os Alpes até os Himalaias. Mas até os cientistas mais céticos reconhecem que as pirâmides de Ellsworth se destacam entre todos os conhecidos Nunatak, por sua impressionante simetria e geometria perfeita. A orientação dessas estruturas misteriosas também levanta muitas perguntas. Pesquisadores que estudaram imagens de satélite da região notaram um fato surpreendente. As 4 principais pirâmides estão dispostas de tal forma que formam quase um quadrado perfeito e suas bordas estão orientadas com uma precisão que parece demasiado perfeita para uma formação natural casual. O fato de que, se essas pirâmides forem conectadas a algumas outras anomalias geológicas do continente, incluindo o enigmático cráter de Wilkes, uma configuração que lembra o constelado de Orion pode ser traçada no mapa. A mesma disposição que, segundo alguns pesquisadores, pode ser observada na disposição das pirâmides de Gizá em relação ao rio Nilo. Coincidência ou intenção? Pessoas locais contam sobre fenômenos acústicos estranhos observados nas proximidades dessas misteriosas montanhas. Em determinadas horas, especialmente ao amanhecer e ao entardecer, quando os ventos antárticos mudam de direção, sons baixos e vibratórios, semelhantes a um canto distante ou ao som de um órgão gigante, são ouvidos das pirâmides. Alguns comparam esses sons ao canto gutural tibetano, outros ao trabalho de algum mecanismo antigo escondido nas entranhas das montanhas. Acústicos explicam esse fenômeno como resultado das características da erosão eólica, que criou um sistema de ressonadores naturais nas rochas. Mas essa explicação parece incompleta, considerando a regularidade e a melodia desses sons. Teorias mais audaciosas ligam as pirâmides de Ellsworth à hipótese da existência de uma civilização antiga que habitava o continente antes do período glacial. De acordo com essa versão, a atual Antártida já foi uma região fértil com clima temperado, onde prosperava uma cultura altamente desenvolvida, que dominava tecnologias que ultrapassam as modernas. As pirâmides, segundo essa hipótese, eram ou complexos templários ou instalações energéticas que utilizavam princípios que nossa civilização ainda não alcançou. Alguns defensores dessa teoria vão ainda mais longe, sugerindo que as pirâmides antárticas podem estar relacionadas à lendária Atlântida, ou até mesmo representar vestígios da presença de civilizações extraterrestres em nosso planeta. A comunidade científica, é claro, trata essas especulações com grande ceticismo, apontando a falta de provas arqueológicas da existência de culturas antigas no continente gelado. No entanto, vale notar que pesquisas arqueológicas completas na região das pirâmides de Ellsworth nunca foram realizadas devido às condições climáticas extremas
e a dificuldade de acesso a essa região. As únicas pessoas que viram essas estruturas de perto foram alguns alpinistas e pilotos de aviões de pesquisa que sobrevoaram a cordilheira. Seus depoimentos, frequentemente contraditórios e emocionalmente carregados, apenas aumentam o mistério desse fenômeno. Especialmente intrigante é o fato de que, nos últimos anos, o acesso à região das pirâmides de Ellsworth foi significativamente restrito por acordos internacionais, supostamente para proteger o ecossistema único da região. Mas será que as considerações ecológicas realmente são a causa dessas restrições? Ou as grandes potências estão tentando esconder algo que pode mudar nossa compreensão da história da Terra e da humanidade? Quais outros segredos podem essas silenciosas sentinelas de pedra guardar nas extremidades do mundo? E o que descobriremos quando finalmente pudermos investigá-las adequadamente? Formações geológicas naturais de uma beleza impressionante ou provas de que a história de nosso planeta é muito mais complexa e misteriosa do que pensamos? As respostas a essas perguntas talvez ainda nos aguardam sob a camada de gelo antigo, na sombra das grandiosas pirâmides da Antártida. No entanto, isso não é a única pergunta oculta sob o manto de gelo da Antártida. Cientistas que estudam este continente rigoroso se depararam com anomalias magnéticas, que também atraem a atenção e geram muitas perguntas. Em algumas regiões, o campo magnético da Terra se comporta de maneira estranha, criando oscilações e anomalias inesperadas que não podem ser explicadas com base na geofísica comum. Essas forças invisíveis, que às vezes afetam até mesmo o funcionamento de instrumentos de navegação, conferem ao ambiente da região um ar de mistério e desconhecido. O que está por trás dessas anomalias magnéticas? Pesquisas científicas indicam que elas podem estar relacionadas a estruturas geológicas incomuns, como depósitos de minerais ou formações magmáticas antigas. Mas isso é apenas uma explicação parcial. Alguns pesquisadores acreditam que tais anomalias podem ser resultado da interação da crosta terrestre com fatores desconhecidos que poderiam ter criado condições para o surgimento de civilizações antigas ou até mesmo a presença extraterrestre. As anomalias magnéticas na Antártida não são apenas características geológicas. Elas se tornam um símbolo de mistério que envolve este continente. Como foi possível que uma força tão poderosa e enigmática permaneça inexplicada? Moradores locais que já exploraram essas terras compartilham histórias sobre como seus instrumentos mostravam oscilações estranhas, como se a natureza mesma estivesse tentando manter seus segredos. Alguns afirmam que nas áreas onde as anomalias magnéticas são mais pronunciadas, há uma sensação de atração por energias incomuns e até mesmo visões estranhas. Essas histórias, cheias de mistério e enigmas, apenas aumentam o interesse pela exploração da Antártida e suas anomalias magnéticas. No entanto, do ponto de vista científico, existem explicações para as mudanças no campo magnético, mas devemos descartar esses testemunhos como simples fantasia? Talvez nesses enigmáticos anomalias esteja a chave para desvendar não apenas os processos geológicos, mas também nossa própria história. E o que mais este continente gelado esconde, se até mesmo os campos magnéticos são capazes de gerar tantas perguntas? Essas forças invisíveis, possivelmente, guardam não apenas os segredos da natureza, mas também as respostas para perguntas que têm atormentado a humanidade ao longo dos séculos. Qual é o nosso lugar nessa grande e enigmática imagem? As respostas para essas perguntas podem ser tão evasivas quanto as próprias anomalias, escondidas sob a camada de gelo, esperando seu momento para revelar seus segredos novamente. As cavernas de gelo da Antártida são outra face da beleza enigmática desse continente severo, capaz de encantar e assustar ao mesmo tempo. Imagine entrar em um mundo onde tudo ao seu redor
é um incrível tom de azul, como se os próprios céus tivessem descido à terra, cercados por enormes paredes de vidro. Essas cavernas, formadas por processos naturais como a fusão e a solidificação da massa de gelo, criam estruturas únicas, como se fossem esculpidas diretamente no coração do gelo. Cada passagem, cada fenda nas paredes das cavernas reflete a luz de uma maneira especial, criando uma dança de sombras e brilhos que encanta e atrai os olhos, como um ímã. Mas como surgiram esses maravilhosos gelos? Os cientistas explicam que as cavernas de gelo se formam quando correntes de ar quente penetram no gelo, causando fusão e, em seguida, solidificação, formando essas esplêndidas formas. Algumas delas alcançam tamanhos impressionantes, e em suas profundezas podem ser encontrados cristais de gelo que brilham como joias na luz fraca. Mas há algo mais além dessa beleza natural. Cada uma dessas cavernas pode ser testemunha de uma história de 1000 anos, pois o gelo, como uma cápsula temporal, guarda não apenas as condições atmosféricas, mas também os vestígios de formas de vida antigas que um dia habitavam essas terras. Além disso, em algumas cavernas de gelo, os cientistas encontram bolhas de ar congeladas, que podem contar sobre a composição da atmosfera no passado. Mas o que mais pode esconder esse mundo mágico? Alguns pesquisadores sugerem que as cavernas de gelo podem ser locais onde diferentes dimensões ou até linhas temporais se cruzam, onde as fronteiras entre realidade e mistério são borradas. Qual é a verdadeira natureza desses gelos? Alguns moradores locais contam sobre sensações estranhas que surgem nessas cavernas, como o som dos passos ecoando, como se alguém invisível estivesse observando você na escuridão. E se esses gelos não fossem apenas maravilhas naturais, mas guardiões de segredos antigos que ainda aguardam ser descobertos? Qual é o nosso lugar nessa ecossistema incomum e enigmático, onde a beleza e o terror se entrelaçam em um só? E, de fato, o que mais essas cavernas azuis de gelo guardam, esperando por aqueles que ousarem desvendar seus mistérios? Cada gota de gelo fala sobre tempo, eternidade e sobre o fato de que algumas enigmas, talvez, nunca serão desvendados. Ilusões ópticas e miragens. Essa é outra face fascinante e misteriosa do mundo antártico, capaz de não apenas encantar a imaginação, mas também confundir a razão. Quando você está em vastos campos brancos e desolados, cercado por uma vastidão gelada, às vezes pode parecer que um oásis misterioso aparece no horizonte, refletindo na luz do sol polar. Isso não é apenas uma brincadeira de luz e sombra, mas o resultado de condições atmosféricas únicas que favorecem a formação de miragens, conhecidas como Fata Morgana. Como isso ocorre? Na atmosfera da Antártida, onde o frio glacial encontra correntes de ar quente, surgem efeitos ópticos complexos que podem distorcer a percepção da realidade. A luz, ao passar por camadas de ar com diferentes temperaturas, refrata, criando formas caprichosas que podem lembrar navios, castelos ou até mesmo vilarejos flutuando sobre a terra. Mas qual é a verdadeira natureza dessas ilusões? Alguns cientistas acreditam que os miragens não são apenas fenômenos visuais, mas também uma reflexão da profunda enigmática do próprio continente. Esses fenômenos ópticos podem ser uma metáfora para perguntas mais profundas. O que está além do nosso percepção? Quais são os verdadeiros mistérios escondidos nesse mundo de gelo? Os moradores locais frequentemente contam histórias sobre miragens que desaparecem repentinamente, deixando apenas confusão e a sensação de que a realidade pode ser muito mais complexa do que imaginamos. Mas isso não é a única pergunta que a Antártida guarda.
Pesquisas mostram que os miragens podem não apenas enganar, mas também indicar estruturas subaquáticas, ocultas ou características do relevo que estão sob uma grossa camada de gelo. Isso levanta mais perguntas. E se os miragens não fossem apenas ilusões ópticas, mas algo mais? Alguns pesquisadores sugerem que esses fenômenos podem estar relacionados a mitos antigos sobre civilizações perdidas que poderiam ter habitado essas terras. Como essas sociedades avançadas poderiam ter desaparecido sem deixar vestígios? Quais são seus mistérios, pelos quais ainda estamos em busca? Ao mergulhar nesse tema, é importante lembrar que os miragens podem simbolizar as ilusões com as quais nos deparamos na vida cotidiana. Eles nos fazem refletir sobre até que ponto estamos seguros em nossas percepções e com que frequência tomamos o desejado pelo real. Então, qual é a verdadeira natureza desses fenômenos misteriosos que surgem do vazio e desaparecem tão rapidamente quanto apareceram? Talvez as respostas a essas perguntas sejam tão insondáveis quanto as profundezas enigmáticas do próprio continente. A Antártida continua guardando seus segredos, esperando por aqueles que puderem decifrar suas enigmas inexplicáveis. E quem sabe, talvez além do horizonte, onde os miragens se tornam realidade, haja outra descoberta incrível, aguardando seu momento. As secas vales de McMurdo são outra fascinante enigma que a Antártida nos oferece. Esses recantos distantes, livres de gelo e neve, parecem um paisagem marciano, como se tivéssemos sido transportados para outro planeta. Aqui, o clima é rigoroso e as condições extremas, às vezes, parecem completamente inaceitáveis para a vida. No entanto, exatamente nestas condições, existem formas únicas de vida que conseguem sobreviver em um ambiente extremamente hostil. Como é possível? Nas secas vales, podemos encontrar micro-organismos sem oxigênio que se adaptaram à vida em condições de constante frio e falta de umidade. Esses seres maravilhosos, como bactérias e arqueias, causam espanto entre os cientistas, pois conseguem existir em condições que, aparentemente, não permitiriam qualquer forma de vida. Mas o que isso nos diz sobre os limites da vida? Podem existir ecossistemas semelhantes em outros planetas com condições tão extremas? Pesquisadores que trabalham nessas vales se perguntam como a vida na Terra conseguiu se adaptar a essas condições severas e o que isso pode nos dizer sobre possíveis formas de vida em outros corpos celestes. Alguns cientistas até sugerem que as secas vales podem ser uma espécie de laboratório onde podemos estudar a vida em condições semelhantes às de Marte. Quais são os mistérios escondidos sob essas vastas e inóspitas extensões? O que mais pode ser descoberto nesse canto misterioso da Terra, onde cada gota de água é como ouro? Aqui, nas secas vales, podemos encontrar não apenas ecossistemas únicos, mas também formações geológicas enigmáticas que contam a história de milhões de anos da Terra. Por exemplo, dunas de areia e rochas esculpidas criam paisagens peculiares que podem lembrar antigos corpos d'água que um dia existiram nessa região. Mas como esses lugares puderam se tornar desertos sem vida? Isso levanta mais perguntas. O que aconteceu com o clima e como isso afetou a vida no planeta? O movimento das placas tectônicas, mudanças no nível dos oceanos e mudanças climáticas globais, todos esses fatores poderiam ter desempenhado um papel na transformação de terras férteis em desertos. Mas isso não é a única pergunta que as secas vales guardam. Pesquisadores encontram aqui fósseis enigmáticos que podem ser sinais de ecossistemas antigos que um dia habitavam essas terras. Quais são seus segredos? Podiam esses lugares ter sido habitados por seres que deixaram suas marcas nas rochas? Os moradores locais contam histórias sobre como nas vales podem ser encontrados
vestígios de organismos antigos que possivelmente foram testemunhas das mudanças climáticas no planeta. Mas quem sabe quantos mistérios ainda estão escondidos sob as camadas da Terra? As secas vales de McMurdo continuam sendo um enigma, e cada nova expedição abre novos horizontes para descobertas científicas. No entanto, apesar de todos os estudos, muitas perguntas permanecem sem resposta. Talvez aqui, nesses lugares severos e misteriosos, estejam escondidos os chaves para entender não apenas nosso planeta, mas também todo o sistema solar. Esperando por seus pesquisadores, essas vales silenciosamente guardam seus segredos, deixando atrás de si muitos caminhos e mistérios que aguardam para serem revelados. Quais são os verdadeiros limites da vida? E eles existem além de nosso planeta. Isso não são apenas perguntas, mas verdadeiros enigmas que, quem sabe, um dia serão desvendados. Não é apenas esta a enigmática que os gelados vastos da Antártida guardam. Assim que deixarmos o Vale Seco de McMurdo, nos espera outra descoberta fascinante: os meteoritos. Esses viajantes cósmicos que percorreram os infinitos espaços da Via Láctea ao longo de milhões de anos encontram seu refúgio na superfície dessa terra severa. A Antártida, com seu gelo azulado e vastas planícies inexploradas, se revela o local ideal para a busca de meteoritos. Por quê? Primeiramente, os campos de gelo azulado criam um contraste com os meteoritos escuros, tornando-os visíveis sobre o manto branco. Em segundo lugar, as condições constantes que reinam nessa região ajudam a preservar os meteoritos em seu estado original, protegendo-os de fatores destrutivos, como a ação atmosférica e a erosão. Assim, os pesquisadores encontram aqui não apenas fragmentos de material cósmico, mas verdadeiras cápsulas temporais que podem contar a história primitiva de nosso sistema solar. Entre os meteoritos encontrados, há exemplares verdadeiramente extraordinários, como os meteoritos de Marte, que contêm vestígios de água e compostos orgânicos. Como esses compostos poderiam estar em um meteorito se vieram de outro planeta? Essa descoberta alimenta teorias de que a vida poderia ter se originado não apenas na Terra, mas também em outros corpos celestes. Além disso, alguns meteoritos encontrados na Antártida têm uma composição química incomum, que faz os cientistas refletirem sobre a possibilidade de existência de formas de matéria anteriormente desconhecidas. Quais são esses enigmáticos compostos e quais são suas propriedades? Alguns pesquisadores sugerem que esses meteoritos podem estar relacionados com processos antigos que ocorreram no início da formação do sistema solar. Quais eram as condições sob as quais esses corpos celestes se formaram? Poderiam eles ter sido portadores de vida que, em seguida, poderiam ter sido transportados para a Terra? Para muitos cientistas, essa é uma questão intrigante. E cada novo meteorito encontrado na Antártida abre novos horizontes para pesquisas. Alguns acreditam que os meteoritos podem conter vestígios de moléculas antigas que poderiam elucidar a origem da vida na Terra. Isso levanta a questão de quantas outras enigmáticas ainda estão guardadas no cosmos e quais respostas podem ser encontradas nesses pequenos fragmentos que caíram em nosso planeta. Mas as enigmáticas não param por aí. Alguns pesquisadores afirmam que os meteoritos podem conter mensagens deixadas por civilizações antigas que um dia habitaram outros planetas. Quais são seus segredos e como eles poderiam estar relacionados com nossa história? Em que medida podemos confiar nesses mensageiros cósmicos para desvendar os mistérios de nosso passado? Cada novo meteorito encontrado na Antártida parece abrir um novo capítulo na história cósmica, deixando-nos com perguntas sobre o que mais pode estar escondido entre as estrelas, esperando para ser descoberto. Então, o que está além do nosso entendimento?
nesse vasto e misterioso cosmos? E será que nós mesmos fazemos parte de uma imagem muito mais ampla do que poderíamos imaginar? As perguntas continuam, e as respostas aguardam enquanto os pesquisadores se embarcam em novas aventuras para desvendar os mistérios que continuarão a permanecer sem solução. Mas isso não é a única enigma que a Antártida guarda. Ao mergulharmos mais fundo nas entranhas desse continente congelado, deparamos com outro tema fascinante: vulcões subglaciais. Esses enigmáticos formados, ocultos sob camadas de gelo de vários metros, não são apenas fenômenos geológicos, mas verdadeiras portas para as entranhas da Terra, que podem nos revelar sobre sua estrutura interna e por história. Como esses poderosos vulcões puderam passar despercebidos ao longo de milênios, quando sua atividade pode influenciar ecossistemas inteiros na superfície? Geólogos afirmam que os vulcões subglaciais podem criar áreas locais de calor, que podem alterar significativamente o microclima em suas proximidades, contribuindo para a formação de ecossistemas subglaciais únicos. Imagine, sobe uma camada de gelo, onde a temperatura pode chegar a menos 40 graus Celsius. Existem fontes de água quente que sustentam a vida nessas condições rigorosas. Como isso é possível? Erupções subaquáticas podem levar à formação de água líquida, que, por sua vez, se torna um lar para organismos microscópicos capazes de sobreviver em condições extremas. Mas isso não é apenas uma questão de vida. A energia liberada pelos vulcões pode influenciar o movimento dos glaciares, causando seu degelo e, possivelmente, contribuindo para o aumento do nível dos oceanos. Qual é a importância disso para nosso mundo? Cientistas continuam a estudar esses vulcões subglaciais, utilizando tecnologias modernas como pesquisas radar e sísmicas para identificar sua localização e atividade. Alguns desses vulcões, como o Monte Erebus, se destacam por sua atividade e até formam erupções de gases que podem ser detectadas por meio de tecnologias de satélite. Mas quais segredos estão ocultos em seus entranhas? A atividade vulcânica pode não apenas criar ecossistemas únicos, mas também desencadear eventos destrutivos, como deslizamentos de glaciares e tsunamis. Como isso pode afetar a vida das pessoas que vivem em zonas costeiras? Alguns pesquisadores sugerem que os vulcões subglaciais podem estar relacionados com mudanças climáticas antigas que ocorreram na Terra. Poderiam eles ter sido catalisadores de grandes extinções ou, ao contrário, ter contribuído para o surgimento de novas formas de vida? Essas perguntas permanecem abertas, e cada novo estudo pode nos aproximar da solução desses enigmas. Em resumo, pode-se dizer que os vulcões subglaciais não são apenas formações geológicas, mas verdadeiros guardiões de antigas verdades que podem transformar nossa compreensão de como nosso planeta funciona. Sua atividade oculta e influência nos processos climáticos despertam não apenas o interesse científico, mas também a imaginação. Quais são ainda os mistérios não descobertos que eles podem esconder sob as camadas de gelo? Talvez estejamos apenas na beira de um abismo, preparados para descobrir mais enigmas que aguardam seu momento. Mas isso não é a única enigmática que a Antártida guarda. Ao nos movermos de vulcões subglaciais até a superfície celeste, encontramos formações nuvens misteriosas que impressionam pela sua singularidade, nuvens pérolas. Esses esplêndidos fenômenos atmosféricos, semelhantes a um arco-íris se desdobrando sobre os vastos espaços do continente gelado, podem ser um presente verdadeiro para aqueles que se atreverem a contemplar o céu antártico. Quando o sol se põe no horizonte, seus raios penetram nos finos cristais de gelo que formam essas nuvens, preenchendo-as com tons pérolas brilhantes, de um suave rosado até um profundo azul.
Como é possível que, em um lugar tão rigoroso e sem vida, surjam tamanhas maravilhas? As nuvens pérolas surgem em condições atmosféricas específicas, quando a temperatura cai abaixo de -18 graus Celsius e as gotas de água se congelam, formando cristais que então refratam a luz, criando esse efeito mágico. Mas por que esse fenômeno é tão raro? Em maioria das regiões do mundo, nuvens semelhantes aparecem apenas em casos excepcionais, e sua aparição na Antártida adiciona uma aura de mistério a esse lugar. Cada vez que se tornam visíveis, surge a sensação de que o céu revela seus tesouros secretos, revelando ao observador um mundo além do que é familiar. Pesquisadores e cientistas locais que observam essas nuvens se perguntam: qual é o papel delas no ecossistema desse continente gelado? Podem elas ser prenúncios de mudanças climáticas que afetam não apenas a Antártida, mas o mundo inteiro? Alguns acreditam que o estudo das nuvens pérolas pode ajudar a entender os processos climáticos globais. Mas, apesar de todos os esforços, sua natureza ainda está envolta em mistérios. Qual é o impacto dessas nuvens no ambiente ao seu redor? Sua raridade destaca o pouco que sabemos sobre as complexas interações entre atmosfera e clima em nosso planeta. Mas isso não é a única enigmática que a Antártida nos oferece. Ao nos afastarmos das nuvens pérolas, devemos refletir sobre outros fenômenos atmosféricos extraordinários que podem estar relacionados com o clima único dessa região. Talvez além do horizonte, existam ainda mais fenômenos meteorológicos singulares, apenas esperando para serem descobertos e estudados. Quantas outras enigmáticas estão escondidas sob a superfície dos vastos espaços gelados? E qual é sua conexão com as mudanças que observamos hoje? As perguntas permanecem abertas, e as respostas, possivelmente, estão escondidas na luz dessas enigmáticas nuvens que se erguem sobre o paisagismo rigoroso. Antigos núcleos de gelo e a história do clima. Ao mergulharmos mais fundo no misterioso mundo da Antártida, nos deparamos com antigos núcleos de gelo que representam verdadeiros arquivos da história climática do nosso planeta. Esses pilares de gelo, extraídos das entranhas do continente, não são apenas gotas de água congeladas. Eles contêm mensagens decodificadas sobre as mudanças climáticas que ocorreram na Terra ao longo de milênios. Cada camada desse tempo congelado conta como o clima mudou, como as temperaturas flutuaram e como, ao longo dos séculos, os ecossistemas se desenvolveram, possivelmente nunca sendo observados por seres humanos modernos. É fascinante, mas o estudo desses núcleos permite que os cientistas determinem a quantidade de gás carbônico e outros gases na atmosfera, bem como vestígios de poeira e atividade vulcânica. Como é possível que, em algumas camadas de gelo, sejam encontrados níveis anormalmente altos de gás carbônico, indicando mudanças climáticas poderosas? Isso leva a refletir sobre o fato de que, no passado, a Terra passou por eventos catastróficos que alteraram sua aparência e atmosfera. O que então ocorria na nossa planeta quando essas mudanças aconteciam? Alguns pesquisadores sugerem que essas flutuações bruscas poderiam estar relacionadas à atividade vulcânica ou até mesmo à atividade solar. Mas qual era a relação entre esses eventos e a extinção de ecossistemas inteiros? Imagine que, em tempos distantes, a Antártida poderia ser completamente diferente do que é hoje. Talvez estivesse coberta por florestas verdes e vegetação exuberante, e não pelo gelo sem vida. Como esses ecossistemas, que poderiam ter sido o lar de muitos seres vivos, desapareceram, deixando apenas vestígios de gelo de sua existência? Estudos mostram que essas mudanças provavelmente ocorreram devido ao aquecimento global, causado por processos naturais, mas também pela atividade humana,
que, como sabemos, está aumentando nos dias de hoje. É importante refletir sobre como esses antigos eventos podem influenciar nosso futuro. Quais são as consequências quando continuamos a interferir nos processos naturais? É particularmente preocupante que alguns cientistas apontem para possíveis semelhanças entre as mudanças climáticas antigas e as tendências atuais. Mas essa não é a única pergunta que os núcleos de gelo podem responder. Ao passarmos do gelo antigo para menos conhecidos artefatos, nos deparamos com descobertas misteriosas que podem lançar luz sobre como as civilizações antigas se adaptaram às condições cambiantes. Podemos apenas especular sobre quais outros mistérios estão guardados nas camadas congeladas. E talvez devamos nos perguntar: quantas coisas ainda não sabemos sobre o que ocorreu na nossa planeta no passado distante? Podem esses vestígios de gelo ser a chave para entender nosso presente e futuro? As respostas permanecem vagas, e os mistérios do passado continuam a atrair pesquisadores, como enigmáticos fogos na escuridão gelada. Imersos no misterioso mundo da Antártida, não podemos deixar de notar sua natureza selvagem única, que, de alguma forma, conseguiu encontrar um jeito de sobreviver nas condições mais extremas. A Antártica, com seus vastos campos de gelo e ventos rigorosos, parece um reino sem vida. Mas, na verdade, é o lar de criaturas maravilhosas, cujas adaptações à vida aqui causam admiração e espanto. Focas, pinguins e outros habitantes desse continente frio se tornaram verdadeiros símbolos de resistência. Como eles conseguiram sobreviver em um lugar tão hospitaleiro, onde a temperatura pode cair abaixo de 50 graus negativos Celsius? Vamos mergulhar nesse mundo enigmático e descobrir quais adaptações extraordinárias permitiram que esses animais não apenas sobrevivam, mas também prosperem. Por exemplo, as focas possuem a capacidade única de manter o calor graças a uma camada espessa de gordura subcutânea que as protege do frio. Elas podem mergulhar em profundidades significativas para capturar alimentos e seus corpos estão adaptados para longos períodos debaixo d'água. Algumas espécies de focas, como a foca de Weddell, conseguem encontrar e usar cavidades subaquáticas nos gelos, permitindo-lhes respirar e retornar à superfície, mesmo com fortes geadas e gelo. Por outro lado, os pinguins, como o pinguim imperador, são verdadeiros mestres da adaptação. Sua forma incrível e penas densas permitem que mantenham o calor, e sua capacidade de formar grandes colônias ajuda a protegê-los das intempéries e predadores. Como esses pequenos marinheiros conseguem suportar os rigorosos invernos antárticos, quando a temperatura pode atingir níveis críticos? Sua incrível coesão e espírito de equipe se tornam fatores-chave para a sobrevivência. Eles se aglomeram em grupos compactos para compartilhar calor e se proteger do vento frio. Mas como eles lidam com a constante ameaça de predadores, como leões marinhos e águias? Alguns cientistas sugerem que seu comportamento e interações sociais podem ser resultado de milhões de anos de evolução, durante os quais desenvolveram estratégias para caçar e se proteger de forma eficaz. No entanto, apesar de todas essas adaptações, restam muitas perguntas. Como essas espécies conseguirão sobreviver às condições de mudança climática quando os gelos começam a derreter e os ecossistemas habituais são destruídos? Quais mistérios estão escondidos em seus hábitos e comportamentos? Podemos apenas especular sobre as consequências para essa fauna extraordinária quando o habitat começa a mudar, e as focas e pinguins se deparam com novos desafios que antes não poderiam imaginar. Mas essa não é a única pergunta que envolve a natureza antártica. Passando das adaptações dos animais para sua interação com o ambiente, podemos nos perguntar: quais seriam as consequências
se essas adaptações não funcionassem? E quantas coisas ainda precisamos aprender sobre como a vida pode existir nas condições mais rigorosas? Pois, como mostra a história, a natureza está cheia de soluções inesperadas e enigmas que aguardam para serem revelados. Antártica não é apenas uma vasta e desolada tundra gelada, mas um mundo misterioso, repleto de mistérios e fenômenos incríveis que, apesar dos avanços científicos, continuam a nos causar admiração e genuíno interesse. Tivemos a oportunidade de nos aproximar da natureza única desse continente, onde a vida se manifesta nas formas mais inesperadas e onde, mesmo nas condições mais extremas de frio, podemos encontrar exemplos impressionantes de adaptação. Cada foca, cada penas do pinguim imperador, não são apenas provas da evolução, mas símbolos de resistência e força da natureza, que, apesar de todos os desafios, continua a nos surpreender. Como é possível que, em tais condições extremas, a vida não apenas sobreviva, mas também prospere? Cada pesquisador, cada expedição que se aventura nessas terras geladas se depara com enigmas que aparentemente nunca serão completamente desvendados. Quais são as verdadeiras dimensões das mudanças que ocorrem nesse canto isolado do nosso planeta? E quais mistérios ainda estão escondidos sob os lençóis de gelo da Antártica? Talvez alguns deles estejam esperando pelo momento certo para serem revelados, assim como muitos outros enigmas do nosso planeta. Como vemos, a ciência pode explicar muitos fenômenos, mas há aqueles que permanecem fora do nosso alcance. Quais serão as consequências das mudanças climáticas para esse continente único e seus habitantes? Seremos testemunhas de novos milagres? Ou, ao contrário, perderemos esses maravilhosos fenômenos para sempre? A Antártica é terra de mistérios fascinantes e interesse científico que continua a nos inspirar em pesquisas e buscas por respostas. Gostaríamos de saber sua opinião sobre quais dos maravilhosos fenômenos apresentados você achou mais impressionante. Quais mistérios da Antártica causam maior admiração em você? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mergulhar ainda mais no estudo dos lugares misteriosos do nosso planeta. Nosso desejo de entender os ambientes mais extremos continua conosco. E quem sabe você não será o próximo pesquisador a abrir novas páginas na história desse continente fascinante. Quantas coisas ainda estão escondidas atrás do véu gelado da Antártica?